Tudo bem com vocês? Vamos dar então continuidade às nossas aulas. E hoje a gente vai falar essa uma aula bem curta e vamos falar sobre a conversão de temperatura, tá? Como se a gente converse uma escala termométrica para outra, tá ok? Então assim, no primeiro momento eu quero que vocês dêem uma olhadinha aqui nessa demonstração e a gente volta a conversar, tá legal? Então assim, gente, temos aqui, ó, nós estamos com nosso termômetro, tá? E está marcando aqui, ó, 25 graus na escala Celsius, ok? Então, assim, esse termômetro é um termômetro culinário que as pessoas usam na cozinha normalmente, tá? E aqui a gente tem uma conversão dá para converter da escala Celsius para a escala Fahrenheit, né? Apertando aqui. Então aqui nós temos 78 graus, né, quase 79 graus Fahrenheit, e na escala Celsius 26 graus, tá? Então para a gente ver aqui a variação da temperatura, né, vamos colocar aqui na água, né, que está aqui sobre aquecimento, né, tá vendo aqui que já está elevando, né? Então 36 graus, 40 e daí por diante, né? E se a gente converter aqui automaticamente para a escala Fahrenheit, então nós temos aqui 113 graus Fahrenheit. Tá ok? Então assim, a gente pode ver aqui que a gente consegue identificar duas escalas, né, do nosso sistema, e através do termômetro. Agora, se a gente não tem um termômetro, um aparelho que faz essa conversão, como é que a gente vai fazer? Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje, como calcular para a gente converter de uma escala para outra. Pessoal, então assim, nessa próxima parte da aula a gente vai entender como é que a gente chegou até aquela equação de conversão das escalas térmicas, tá? Como que se deu, a gente vai tentar deduzir para a gente entender bem, e entendendo aquela formulazinha a gente consegue aplicar em qualquer situação, em qualquer problema. A gente vai ver como que é extremamente fácil para a gente fazer a conversão de uma escala para outra, tá legal? Então vamos lá que a gente vai ver a partir de agora, tá ok? Então vamos lá. A gente vai então passar aqui a partir da comparação das três escalas, tá? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então assim, a fórmula é essa aqui, né? Temperatura em Celsius dividido por 5, que é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5, tá? Então a gente vai tentar entender como que chegamos a essa equação, como é que se chegou a essa equação. Então a gente tem que lembrar que isso aqui a gente está fazendo uma igualdade, a gente está falando que isso aqui é igual a isso, que é igual a isso, ou seja, essas temperaturas são equivalentes, tá legal? Bom, e a gente tem que lembrar o seguinte, que a escala Celsius ela foi feita, né, divididas em 100 partes, né, que vai do 0 a 100, graduada de 1 em 1, e o 0 corresponde ao ponto de fusão da água e o 100 o ponto de ebulição. A escala Fahrenheit, ela ela foi dividida em 180 partes, né, que vai do 32 até o 212, sendo que o 32 ele é o ponto de ebulição da água, o ponto de fusão, e o 212 o ponto de ebulição. E a escala Kelvin, ela também foi dividida em 100 partes, que vai do 273, que também é o ponto de
de fusão e vai até o 373, que é o ponto de ebulição. Lembrando que a escala Kelvin, ele mediu o zero absoluto, que é exatamente o ponto onde não há mais agitação das moléculas, e essas moléculas não geram calor, tá legal? Onde não há nenhuma agitação. Nas outras escalas, no ponto de fusão, ainda há calor aqui, né? Então, assim, você tem agitação das moléculas nesses pontos, tá? Isso é o que difere a escala Fahrenheit da escala, desculpa, a escala Kelvin, da escala Fahrenheit e da escala Celsius, tá legal? Então, bora lá. Então, continuando. Bom, então assim, como é que vai continuar? Como é que a gente vai fazer a dedução dessa fórmula, né? Então, vamos pegar assim, pegar as três escalas, né? E a gente vai chamar o ponto mais alto de topo, né? Então, aqui, os 100 graus aqui corresponde ao topo, né? E o ponto mais baixo a gente vai chamar de base, né? O 0 graus corresponde à base. Então, o topo do Fahrenheit, do Celsius, do Fahrenheit e do Kelvin. E a base do Celsius, do Fahrenheit e do Kelvin. Tá legal? Bom, e aí a gente vai chamar aqui o ponto médio, isso aqui é a temperatura em graus Celsius, tá? Então, a temperatura em graus Celsius, a gente vai fazer uma comparação de uma igualdade entre as três escalas. E para fazer essa igualdade, a gente vai pegar a temperatura em graus Celsius, né? Ou então aqui o ponto médio, e vai subtrair pela base. Então, o grau Celsius menos 0. E vamos jogar aqui em cima, né? Escrever isso aqui em cima, temperatura em graus Celsius menos 0. A gente vai dividir esse valor pela o topo menos a base. Então vamos pegar o topo, que é 100 graus, menos a base, que é 0. E vamos colocar aqui, então tudo isso dividido por 100 menos 0. Tudo bem? A mesma coisa com a escala Fahrenheit, né? Vamos pegar o ponto médio dela e vai subtrair pela base, 32. E vamos jogar aqui, né? Vai ficar 32, a temperatura em Fahrenheit menos 32. E a gente vai dividir pelo topo, 212, menos 32. Jogaremos aqui na fórmula, 212 menos 32. Tá legal? Continuando, vamos fazer a mesma coisa para a escala Kelvin, né? Vamos pegar a escala Kelvin, subtrair pela base, 273. Vamos jogar aqui em cima da fórmula, né? 273, né? Temperatura Kelvin, menos 273. E vamos dividir pelo topo menos a base, 373 menos 273, tá? Bom, aqui já está encaminhada aquela nossa formulazinha. Agora a gente precisa fazer essas contas, né? Então a gente vai fazer as subtrações aqui. Temperatura em graus Celsius menos 0 vai dar temperatura em graus Celsius, né? 100 menos 0, 100. Isso aqui vai ser igual a temperatura Fahrenheit menos 32 e 212 menos 32 dá 180. E, finalmente, a gente vai colocar a temperatura em Kelvin, menos 273, e essa subtração é igual a 100. Né? Tranquilo até agora, né? Esses denominadores, né, eles são divisíveis, todos eles podemos dividi-los por 20. Né? Então, se a gente dividir todos eles por 20, a gente vai ter a temperatura em graus Celsius por 5, né? Temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é 180 dividido por 20 dá 9. E temperatura Kelvin menos 273 dividido por 100, dividido por 20 aqui, vai dar 100 dividido por 20 dá 5. Chegamos naquela formulazinha, né? Que é a fórmula final
de fazer a conversão das escalas termométricas. Então, a partir do momento que vocês entenderam isso aqui, como a gente chegou até esse ponto, fica muito fácil de utilizar essa fórmula para resolução de problemas, que é o que a gente vai ver a seguir, a resolução de alguns probleminhas aplicando essa fórmula. Tá legal? Bom, então vamos lá, gente. Então, assim, a gente já deduziu como é que se chegou a essa fórmula, tá? Então, a gente fez todos os cálculos, as simplificações e chegamos a essa fórmula, que é a fórmula da conversão das escalas termométricas, né? Então, a partir do momento que você entende isso aqui, você consegue resolver qualquer problema. E a gente vai ver, então, como que é simples, né, aplicar essa fórmula na resolução dos problemas de conversão das escalas termométricas. Então, vamos lá. Então, assim, a gente vai solucionar alguns probleminhas aqui. Então, o primeiro exercício, ele fala o seguinte. São três termômetros de mercúrio, são colocados no mesmo líquido e, atingido o equilíbrio térmico, o graduado na escala Celsius registra 45 graus. Os termômetros graduados nas escalas Kelvin e Fahrenheit, respectivamente, devem registrar que valores? Então, o que ele quer saber aqui? Ele quer saber quais são as temperaturas em Kelvin e em Fahrenheit que corresponde a 45 graus Celsius. E então, a primeira coisa que a gente faz, né? Você seleciona os dados do problema. Então, o problema, ele nos deu, o único dado que ele deu, a informação, foi que a temperatura Celsius é 45 graus. Então, a gente precisa saber a temperatura Fahrenheit e a temperatura Kelvin. Então, primeiro, vamos achar a temperatura Fahrenheit, né? Então, como ele deu a temperatura Kelvin, a gente vai usar essa parte aqui da fórmula, né? E como a gente quer a temperatura em Fahrenheit, a gente vai usar essa segunda parte da fórmula. Então, a gente vai colocar para cá e vai substituir temperatura Celsius, ele deu aqui, ó, 45 graus, sobre 5, né? E a temperatura Fahrenheit é a que a gente quer. Então, ela vai ser, a gente só copia a fórmula, tá? Aqui, o 45 dividido por 5, a gente pode fazer essa divisão, vai dar 45 dividido por 5 dá 9, né? E depois, basta a gente multiplicar cruzado, ou seja, o denominador de uma fração, ele vai multiplicar com o numerador da outra fração e vice-versa. Então, a gente vai multiplicar aqui o 45, que no caso é o 9, que fizemos a divisão, vai ser 9 vezes 9, né? Então, colocaremos aqui 9 vezes 9 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 vezes 1, né, que foi o valor da divisão do 5. E aqui fica fácil, agora é só aplicar a álgebrazinha, né? Então, fica 81, né, que é o 9 vezes 9, dividido pela temperatura em Fahrenheit menos 32, né? Continuando, basta apenas agora jogar o 32 para o outro lado da equação, né? Isolar a temperatura em Fahrenheit. E como aqui está o sinal de subtração, ele vai para o outro lado com o sinal de adição. Então, ficaremos aqui. Temperatura Fahrenheit será de 32 mais 81 e resultado final, temperatura vai ser igual a 113. Então achamos a primeira parte do problema. Então vamos para a segunda parte. Temperatura em Kelvin. Então nesse momento agora a gente vai usar a parte da equação que fala da temperatura em Celsius, né, que foi que ele deu para a gente, e a gente vai usar outra parte da equação, que é a temperatura em Kelvin, né, para a gente achar esse valor. Substituindo os valores na equação, então temperatura Kelvin, né, temperatura Fahrenheit, Celsius 45 dividido por 5 e temperatura Kelvin menos 273 sobre 5. Nesse caso aqui, como os denominadores são iguais, o que a gente pode fazer? A gente pode cancelar os dois, né? A gente cancela e vai ficar somente temperatura Kelvin, né? Vai ser
A gente faz agora a equaçãozinha, joga o 273 para o outro lado, o sinal de subtração aqui ele vai com o sinal de mais, né, de adição, e vai ficar 45 mais 273, né, o resultado final, a temperatura Kelvin, é igual a 318. Fácil, né? Então, nesse caso aqui, a resposta seria a alternativa B, 318 Kelvin, né, que a gente achou aqui, 113 Fahrenheit. Muito simples, né? Okay? Então, continuando, a gente vai fazer um outro exercício agora, que é bem simples. A gente vai converter, né, a temperatura de 80 graus Fahrenheit para o Celsius. Né? Então, assim, como ele deu a temperatura, o problema da temperatura em Fahrenheit, que é 80 graus, e ele quer em graus Celsius, então a gente vai usar somente essa parte da equação. Né? E ficaria assim, né? Temperatura Celsius sobre 5, então a gente repete a equação, e aqui a gente substitui a temperatura Fahrenheit pelo valor que ele deu aqui, 80 graus. Então fica 80 graus menos 32 sobre 9. E aqui a resolução muito simples. Primeiro a gente faz a subtração, né, de 80 menos 32 dá 48 sobre 9. Então, temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a 48 sobre 9. Agora, é só fazer aquele esquema de multiplicar cruzando numeradores e denominadores das frações. Então, vai ficar 9 vezes temperatura de graus Celsius vezes igual a 48 vezes 5. E resultado aqui, 48 vezes 5 dá 240. O 9 está multiplicando aqui, ele passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 240 dividido por 9. O valor final aqui, a temperatura em graus Celsius, é igual a 26,66 graus. Tranquilo? Né? Muito fácil, né? E vamos lá para o terceiro, né? O último probleminha. A gente vai só... Então a gente vai solucionando isso aqui, ele fala... o enunciado é o seguinte: o álcool, ou etanol, possui ponto de fusão igual a 141,1 graus Celsius, né? E ponto de ebulição igual a 78 graus Celsius. Lembrando, ponto de fusão, quando ele passa do sólido para o líquido, e o ponto de ebulição quando passa do líquido para o gasoso. É por isso que a temperatura ambiente, cerca de 20 graus, o álcool é um líquido. Passando para as escalas Kelvin, o ponto de fusão e o ponto de ebulição do etanol são respectivamente iguais a. Então o que ele quer saber aqui? Ele quer saber qual que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição do álcool na escala Kelvin. Então ele deu para a gente o valor na escala Celsius. Então assim a gente vai utilizar a formulazinha. Então primeiro nós vamos encontrar o valor do ponto de fusão em Kelvin, né? Então a gente utiliza a fórmula. Vamos pegar aqui a parte da fórmula que vai falar, que calcula temperatura em graus Celsius, e a outra parte no temperatura em Kelvin. Então temperatura em graus Celsius sobre 5, né, vai ser igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Substituindo os valores, dá 114 graus sobre 5, que vai ser igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5. Denominadores iguais a gente pode eliminar, né? E vai ficar apenas temperatura em graus Celsius, vai ser menos 114, né? E o 273 passa para o outro lado com o sinal trocado, que está subtraindo, ele passa adicionando, então vai ficar mais 273. O resultado final, que no ponto de fusão na escala Kelvin é igual a 159,05, né? Então agora vamos achar o ponto de ebulição.
Novamente pegando a equação, vamos os valores que foram dados, né? O ponto de ebulição 78 graus Celsius, 78,5 graus Celsius, e substituindo na fórmula vai ficar 78,5 sobre 5, que é igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5. Elimina o 5 e faz a equação. Temperatura Kelvin é 78, 273 negativo passa para o outro lado positivo. E aí é só adicionar 78 mais 273 é 351,65. Então esse valor vai ser a resposta correta. A temperatura, resposta B, temperatura 159 ponto de fusão e 351 ponto de ebulição na escala Kelvin. Ok? Fácil, né? Tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte da matéria, tá? Sobre a conversão de temperaturas. E, assim, faça esse exercício, eu vou deixar disponível uma série de exercícios para vocês responderem. E agora é importantíssimo que vocês entrem em contato, chama, de alguma maneira, quando vocês sentirem que estão com alguma dúvida, quando se tiver algum problema na resolução, ou algo que vocês não entenderam, é fundamental, importantíssimo que vocês me dêem um feedback para que a gente possa tentar solucionar, né, e deixar mais compreensível esses assuntos, tá legal? Então fiquem bem, bons estudos, né, e fiquem em casa. Até mais.